E aí galera, o bate-papo de hoje é com o Felipe Melo, que morou em 40 países praticando a empatia. Ele vai explicar aqui durante a história um pouquinho melhor sobre isso, como é que foram essas experiências, qual a melhor, qual a pior, como se programar para um processo desse e um instituto chamado Think Twice Brasil que ele criou depois dessa jornada. Assim como a história do Felipe, Bora Morar Fora vai contar a história de diversas outras pessoas que tomaram já a decisão de morar fora. Então se inscreve no canal, clicando nessa bolinha que aparece aqui, ó, que você vai ser informado assim que saírem as próximas novidades e bate-papos. Agora chega de blá blá blá, vambora pra entrevista. E aí galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Felipe, que trabalhou 2 anos em um banco, 10 anos em uma multinacional e resolveu largar isso e hoje ele é ativista e empreendedor social. O Felipe, junto com a Gabriele, tem um instituto chamado Think Twice e ele viajou já por mais de 40 países, por 400 dias para praticar empatia, conectar com outras pessoas, viver experiências totalmente diferentes e ter uma super transformação. Felipe, muito obrigada por estar fazendo parte aí do Bora Morar Fora. Muito obrigado, eu que agradeço, Thaís. Uma honra aí quando você entrou em contato para conhecer um pouquinho mais do projeto que a gente criou e estamos vivendo ele até hoje aí. Estou muito feliz de poder estar aqui para contar um pouquinho mais as histórias aí, que a gente tem muitas. Nossa, Felipe, eu que agradeço, realmente, eu falei, quando eu ouvi a história do Felipe, eu falei, pelo amor de Deus, tem que participar do Bora Morar Fora. Felipe, então me conta aí um pouquinho, o que te motivou a sair dessa vida de empresa, de trabalhar, de ter uma certa segurança, né, que as pessoas chamam, uma estabilidade no trabalho. O que te motivou a sair desse meio de corporações e embarcar num projeto social? Claro, como você comentou, trabalhei no fim das contas muito tempo no empresa de bens de consumo, eu trabalhava na área de marketing, mas foi meio que um processo gradativo para mim, sabe? Depois de um tempo eu comecei a perceber que a forma como eu fazia o trabalho, eu não sentia uma grande conexão, né, com o trabalho, que realmente o propósito, o que eu gerava, eu sempre pensava o que eu estou gerando na sociedade, né, o que eu estou fazendo acontecer. Qual é o resultado, né? O que está saindo do meu trabalho, da dedicação do meu tempo, do meu intelecto, da minha energia, da minha disposição de tudo isso, no fim das contas, né? O que eu estou construindo. E até que chegou um momento, isso, como eu falei, foi gradativo, né? Mas aí chegou um momento que eu falei, realmente não dá, não estou conseguindo, não está me realizando. Eu acho que você começa a ficar muito estressado, começa a ficar muito desgastado. Até hoje mesmo eu li um artigo da Harvard Business Review que falava exatamente sobre isso. Como muitas pessoas têm um pouco disso, de entrar nesse ciclo, né? Você fica cada vez mais cansado, gera um estresse pessoal, gera um estresse para a família, gera um estresse para o seu entretenimento, para o seu lazer. E aí, claro, cada caso um caso, que você entra em jornadas de trabalho muito longas, pode ser ainda mais complicado, né? Mas no meu, graças a Deus, não tinha cargas de horário assim tão puxado até tão tarde, mas ainda assim eu ficava muito nisso. E aí um momento que foi importante foi quando eu comecei a estudar negócios sociais, que eu comecei a fazer uns cursos, foi até onde eu conheci a Gabi. Comecei a estudar negócio social, depois até posso contar um pouquinho mais, que eu acho que realmente é uma forma de ver negócio, uma forma de ver o funcionamento das organizações da sociedade, que é uma forma muito poderosa, muito transformadora. E aí eu comecei a estudar, comecei a conhecer. E aí quando eu conheci a Gabi exatamente num curso que falava sobre negócios sociais, a gente chegou no momento que a gente conversando, a gente se identificou super, né? Teve uma conexão muito bonita, a gente ficou muito feliz por isso. Aí chegou no momento que a gente falou, o que a gente faz? Como é que a gente começa essa transição, né? Que é um grande desafio. E daí que veio a ideia de a gente fazer a gente chama de jornada de pesquisa, né? Que a ideia era pesquisar e fazer um pouquinho mais na prática. E me conta, vocês chegaram a morar nesses 40 países, né? Para tocar aí o projeto de vocês. Como é que funcionou essa transformação? Que você realmente e a Gabi conversaram, falaram, poxa, vamos tocar isso. Que é um projeto lindo. Mas explica explica um pouco pra gente esse projeto, para poder entender melhor. Como é que vocês decidiram assim, tá, larguei, vou viajar 40 países. Não deve ter sido uma decisão fácil, né? Claro, claro, esse é um ponto interessante, que como eu estava falando, a gente teve a ideia de, beleza, vamos fazer uma coisa diferente, eu amo viajar,
Eu acho que viajar é algo muito poderoso para você conhecer outras pessoas, conhecer outras formas que as pessoas vivem a realidade delas, né? Outros problemas, outros relacionamentos, outras leis, outras religiões, assim por diante, sistemas políticos e econômicos, assim por diante. Então, eu acho uma forma muito poderosa, eu sempre tive o hábito. Mas aí, quando a gente teve essa ideia, foi exatamente como eu falei antes, que a gente tinha essa... E aí, como é que a gente começa essa transição, né? Que eu acho que eu tenho amigos muito próximos que, às vezes, têm essa vontade de fazer algo diferente, tem essa inquietude, como eu tive, mas ainda assim, e aí, como é que eu começo, né? Essa é uma grande discussão, para mim é um tema filosófico do ser humano hoje no planeta, como funciona a educação, como funciona o trabalho, como a gente é treinado a entrar numa educação, depende do seu nível social, claro, depende da estabilidade do seu país, depende dos problemas que você tem, da violência, da insegurança, do seu lado psicológico, autoestima, assim por diante, né? Mas aí, voltando ao nosso caso, a gente falou, beleza, então vamos fazer uma quebra grande. A gente teve essa ideia em milhares de conversas que a gente teve, né? Porque a gente não faz essa jornada de pesquisa, onde o propósito é viver um pouquinho a realidade de pessoas tão diferentes, né, de culturas diferentes, países, como eu falei anteriormente, e a gente gostava muito da forma de entender um pouco mais as vulnerabilidades delas, né? Por isso que a gente chamou de experiência de empatia. É importante frisar que não era só a vulnerabilidade num contexto socioeconômico, né? Como a gente tende a falar, desigualdade social, só quem não tem dinheiro. Eu não gosto da palavra pobreza, mas a gente tem uma relação muito simples quando a gente cita a pobreza. A gente não queria só conhecer a pobreza, a gente queria conhecer pessoas de diversos níveis sociais, de diversos desenvolvimentos, de diversos problemas, para conhecer, se conectar, é por isso que a gente chamou a experiência de empatia. Querer se colocar um pouquinho no lugar dessas pessoas, conhecer, estar presente, viver um pouquinho, fazer o estilo que elas fazem de vida, entendeu? Fazer a rotina delas, viver em conjunto com elas mesmo, no dia a dia delas. E foi uma experiência maravilhosa, como se foram por 40 países. Então, a gente teve muitos, eu posso contar alguma outra que foi uma das mais marcantes em detalhe, mas a ideia era sempre essa, era sempre estar junto ali, conhecer pessoas. A gente tentou focar muito em organizações sociais, porque através de organizações sociais a gente acreditou que era uma forma muito produtiva de você conhecer os problemas sociais e com pessoas que são espontaneamente inspiradoras, né? As pessoas que estão trabalhando pelas causas, elas estão se dedicando ali, né? São líderes, change makers, né? Que é um termo que tem usado bastante, agentes de transformação, várias formas como a gente se refere hoje, acho que, né, comumente está virando um pouco de senso comum como a gente se refere a essas pessoas, que para mim são as pessoas que realmente estão resolvendo, né, muitas pessoas estão, mas eles são grandes responsáveis pela transformação na vida de pessoas que sim, estão sofrendo mais as consequências da desigualdade de uma sociedade muito injusta que a gente tem na grande maioria dos países hoje, né? E Felipe, como foi esse seu clique? Como é que foi o momento que você falou, tchau trabalho e vou começar? Você consegue assim descrever que teve um momento? Essa é uma pergunta que sempre me fazem, eu sempre penso. Mas eu não acho que teve um momento específico, sabe? Não sei, aquele acidente, aquela reunião, aquela conversa. Mas sim, eu lembro de algumas, né? Algumas reuniões que eu tive, que eu estava ali, num estresse absurdo, para fazer uma revisão do mercado, de como a gente revira essa marca, alguns problemas de mercado, né? Trabalhando bem corporativamente. Eram alguns momentos assim que eu falava, realmente não dá, assim, sabe? Quando eu cheguei num nível de estresse, assim, muito, muito profundo, eu acho que eu sou meio calmo, assim, eu não sou estressado, sabe? De começar a gritar, de começar a ficar louco, mas, sabe, mesmo eu tentando ser um pouco calmo, eu sentia que era uma coisa, assim, uma frustração, uma coisa muito forte. Então, acho que foi mais gradativo, sabe? Acho que não foi um momento. Mas, claro, ao longo da carreira, ao longo da minha evolução profissional, pessoal, espiritual, seja a dimensão que for, eu fui sentindo que tinha alguma coisa a mais que eu podia fazer, sabe? E eu sempre agora eu tento colocar de uma forma muito importante, até para quem começa a conversar sobre isso, que é importante a gente lembrar que hoje a sociedade como funciona, ela funciona com essas empresas, né? A gente tem que ter muito cuidado para não falar, essas empresas, que horrível, que empresas irresponsáveis. Eu não acho que esse é o caminho, que as empresas fazem um trabalho fundamental, como a gente, petróleo vai acabar, grande parte da sociedade hoje funciona de petróleo, a gente funciona, hoje eu usei petróleo em algum momento do meu dia,
Então a gente tem que ter cuidado de não ficar, sabe, vitimizando e falando mal. Então eu tive esse muito cuidado, claro, né? Na hora você fica com todas as loucuras na sua cabeça. Eu fiquei muito, meu Deus, a empresa, etc. Mas eu acho muito importante a gente ter esse cuidado. Eu estou falando pessoalmente, mas acho que quando eu converso com amigos, para não ficar demonizando, sabe? A empresa, que horrível, está fazendo trabalho. Não, acho que a gente tem um papel fundamental, mas a gente tem que, claro, um pouco do trabalho que eu tento fazer hoje é essa transição que a gente precisa ter sim nas organizações, como a gente funciona para tratar de temas como o hiperconsumismo, né, que a gente consome cada vez mais, esse ciclo, sim, destrutivo de você gerar necessidades nas pessoas, que muitas vezes as pessoas não precisam. E esse foi um dos grandes insights, voltando à sua pergunta, um dos grandes insights que eu tive para mim, que eu trabalhava diretamente com marketing, e eu via diretamente que a forma como eu fazia o trabalho era, de alguma forma, gerar necessidades nas pessoas que não eram necessariamente necessárias para elas. Então, é um ato que como eu fazia o meu trabalho, eu achava assim, que era uma forma irresponsável, né? Eu tenho um pouco uma imagem mais ampla, mais integral do problema como um todo, pensando, né, na raça humana, sem tentar ser muito filosófico, mas é verdade, a gente está tudo num sistema aqui de civilização no planeta Terra que funciona assim. Como eu fazia o meu trabalho, eu sentia que eu não estava fazendo nada de bem, ciente de todos os problemas que a gente tem, não que eu vou conseguir resolver todos, mas eu sentia que o trabalho que eu fazia realmente não tinha um papel para fazer essa transformação, sabe? Um papel para fazer algo mudar que fosse muito pequeno, que é o que eu estou tentando fazer, que a gente está tentando fazer com o Instituto aí desde a viagem. Como é que foi essa decisão pelos países? Em qual país ir primeiro? Por quê? Como é que foi esse desenrolar aí? Claro. A Gabi, a gente tem uma conexão muito grande com a África, né? Por aí também, acredite onde a gente também não sabe de onde, mas a gente tem uma conexão muito grande. E claro, né, a África, querendo ou não, é um continente que sofreu as maiores consequências do sistema de colonização que o mundo sofreu na história recente. Então a gente queria muito conhecer a África desde o início. Então a verdade é que no início a gente fez uma lista de muitos países que a gente queria ir, sempre tentando, sim, se basear pelo Índice de Desenvolvimento Humano, né, o IDH, onde tinha um IDH menos desenvolvido, né, os países que sofrem mais com esse índice, que é uma forma interessante você entender onde tem maiores problemas para desenvolvimento e dignidade humana. Então mas a gente se baseou por essa lista, mas não se reteve somente a isso, né? Então a gente fez outros países que a gente queria ir por algum motivo. Por exemplo, a Gabi queria conhecer alguns países, acho que eu nem lembro dela, acho que ela queria conhecer a Etiópia, tinha algum motivo. Eu também queria conhecer muito Ruanda, pela história recente do genocídio, assim por diante. E a gente fez uma lista e beleza, vamos lá. Só que a gente quis ir muito com a liberdade de, vamos comprar uma passagem de ida, que é uma legal, né? Você compra só de ida, né? Não tem de volta, não sabe quando é que vai ser. Na África do Sul, que é um trecho mais comum, então é mais barato, a gente começou por Joanesburgo, e daí sim, com uma listinha mais ou menos onde a gente pode ir, a gente começou a viajar de lá. E outro detalhe importante, como a gente queria conhecer organizações sociais, a gente pediu indicações, a gente lançou uma pesquisa, essas pesquisas online aí, publicou nas nossas redes para amigos de amigos indicarem algumas organizações que eles conhecessem. E eu sou muito organizado aqui, minhas planilhas aqui, um pouquinho até não é demais, mas isso às vezes ajuda. Aí eu fui anotando tudo. Então, cada um do seu estilo, né? Aí eu fui anotando tudo, cada um onde que era, tentando fazer um contato com algumas. Mas como o projeto era assim, né, sem tempo para acabar, a gente saiu com... inicialmente a gente tinha na cabeça de 1 ano a 1 ano e meio, né? 12 a 18 meses mais ou menos. A gente sabia que se a gente podia ser mais louco ainda e fazer, sei lá, 3 dias por país, você pode, né, não sei nem fazer essa conta, mas, 3 dias por país, 10, dá pra você conhecer quase o mundo inteiro nesse ritmo. Mas não, então a gente foi, beleza, vamos começar, a gente já vem no ritmo que a gente vai. E no fim das contas, na média, foi mais ou menos isso. Tinha lugares que a gente ficava 3, 4 dias e lugares que a gente ficou 1 mês. A gente ficou 1 mês na Índia, e quase 1 mês, acho que em Moçambique também, que a gente ficou no fim das contas, né? Então os países foram mais ou menos essa rota. E como a gente queria também, outro detalhe importante, viajar para o transporte público, e como a ideia era viver um pouquinho, né, na prática, viver a realidade de diferentes formas, a gente quis ir transporte público, que eu particularmente gosto muito, que você vai vendo, né, de verdade a cidade. Quando você voa de avião, você não consegue ver, você vê de cima, que você vê quase nada.
A gente queria ir vendo mesmo como as pessoas vivem e tendo esse contato direto. Então a gente fez, estou dizendo isso porque a gente tentou fazer uma rota, claro que fazia sentido, né? Ficar fazendo zigue-zague de uma distância para outra, sempre fazendo os países que tinham fronteira e continuar. E aí que a gente foi descobrindo, né, inúmeros mistérios ao longo da viagem, né? Tem país, da Angola para a Zâmbia, você não cruza por terra, tem uma fronteira gigantesca lá, sabe Deus o que tem, né? Tailândia para Mianmar, você não cruza por terra também. A gente queria ir de ônibus para que pesquisou, então aí você vai descobrindo alguns mistérios do mundo aí que eu espero que não seja nada triste, nada violento, nada sério, né? Pois é, Felipe, você tocou nesse assunto em relação a muros, a violência. Vocês foram de transporte público. Como é que é essa dificuldade aí para poder entender, até para a gente se inserir dentro de uma cultura? Como é que vocês lidaram com isso? Claro, claro. Eu acho que pelo lado da violência é difícil eu te dizer com certeza, porque a gente não pesquisou a fundo a situação de cada país. Mas acho que a gente tem uma triste realidade de São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades do Brasil afora, que são muito violentas. E um detalhe importante que eu aprendi ao longo da viagem, que é a questão da violência com arma de fogo, né? Porque no Brasil tem um tráfico de arma de fogo absurdo, né? Em alguns países não tem mais tanto esse tráfico, né? Ainda acontece nos países que estão em guerra civil, que sabe Deus como, mas chega tráfico de armas de uma escalas assim muito tristes. Mas a verdade é que a gente viu que muitos países que sim têm probleminhas, não são tão seguros, mas eles não têm muita arma de fogo. Então tem países que eu falava que no São Paulo você literalmente pode ter um cara na janela do carro com uma arma, as pessoas ficavam chocadas em muitos lugares. Então eu estou trazendo esse ponto que a violência não é tão grande assim. Claro, roubos, acidentes acontecem, que a gente perguntava, ia sempre investigando, mas graças a Deus não tivemos nenhum problema desse tipo durante toda a viagem. Tinha situações que a gente andava nos lugares que a gente falava, tá estranho isso aqui, que eu até brinco, né, que é uma das grandes vantagens de você ser carioca, paulista ou de cidades violentas, é que, você tá alerta o tempo todo, né, é uma triste vantagem, né. Então eu sempre fui de São Paulo, sempre tive de carro na rua, sempre fui assim mais tranquilo com isso, mas sempre alerta você vai prendendo. Então algumas situações a gente falava, aqui tá estranho, vamos sair daqui. Porque a gente também tinha o hábito de andar muito a pé, né? Que a gente gosta muito, é um bom exercício, também é uma forma de ser olhando para as pessoas, olhando os lugares. Então, a gente andava sem parar nas cidades, né? Então a violência, graças a Deus, a gente não teve nada. E outro detalhe importante também, de países que estão sim mais em guerra civil, mais problemáticos, né, que também é uma informação meio enigmática, que você não tem certeza. Alguns sites, como o site acho que o site do Ministério da Defesa da Alemanha e dos Estados Unidos, tem um site que mantém uma atualização constante de países que o perigo é maior, eles têm uma escala lá, né? Não, o perigo muito grande, não vai, é proibido nossos cidadãos irem para lá, etc. Então, às vezes eu via isso, mas alguns em teoria não são tão problemáticos. Falam que o Congo, por exemplo, né, um deles, o DRC, falam que é muito problemático, mas quando a gente estava no Burundi, que é lá do lado do Congo, o cara falou, aqui você pode entrar no Congo ali tranquilo, não tem problema nenhum. Então varia muito aí desses mistérios que às vezes você sabe, às vezes você não sabe, né? Mas como a gente não sabia, a gente quis ir por áreas mais tranquilas. Então isso, graças a Deus, sempre deu certo, né? E outro detalhe é da história do visto, né? Que do visto também. Na minha planilhinha lá eu ia pesquisando, eu coloquei qual que podia, qual que não precisava de visto, qual que precisava. E foi tudo tranquilo. Só teve problema uma vez que foi Bangladesh, por exemplo, que você precisa de visto, mas em teoria você consegue visto na hora também, como exceção, como eu vi brasileiros que conseguiram. Mas a gente tentou e não conseguiu, a gente dormiu no aeroporto e teve que ir embora no dia seguinte. Então aconteceram situações chatas, assim, mas graças a Deus nenhum perigo, uma violência real, sabe? Você tem alguma dificuldade que vocês tiveram na viagem, que vocês podem falar assim, não façam isso novamente? Teve alguma coisa que vocês podem, assim, relatar para as pessoas não fazerem igual? Claro, eu acho que a questão do ritmo da viagem vai de cada um, mas se você se planejar ficar mais tempo numa mesma cidade, no mesmo local, eu acho que é mais... Você viaja em mais harmonia, você descansa mais, né? Porque o ponto de você pegar a mala, pegar um ônibus, achar, procurar, não achar, ter que voltar, é muito cansativo. Então, ficar um pouquinho mais tempo em cada lugar, acho que é um ponto, sim, que ajuda bastante. E outra coisa, depende do estilo de viagem que você quer fazer. A gente fazia uma coisa muito simples e sempre que a gente ficava o tempo inteiro procurando formas de conseguir
ficar hospedado, por exemplo, com a família Cassonde, que a gente ficou, por amigos que a gente achou através da UF, né, que é aquela organização para colocar fazendeiros orgânicos em contato voluntário. A gente achou eles por lá, que tem um projeto lindo de empoderar meninas na Zâmbia. De conhecer, eles falaram, a gente já chegou aqui, são 2 americanos, a gente chegou aqui, a gente ficou com os Cassonde, que é uma família maravilhosa, a gente ficou com eles numa área bem rural, perto de Kassama, na Zâmbia. A gente ficou com eles, foi uma das experiências mais maravilhosas que a gente teve, mas, foi na batalha, era muito internet, onde tinha, né, que isso também é uma restrição, na África não tem internet muito em todos os lugares, então essa era uma parte que cansava bastante. Então então voltando à sua pergunta, depende muito do ritmo como você quer fazer. Então pra gente foi cansativo que a gente não parava. A gente ficava um pouquinho, beleza, onde a gente vai, onde é que a gente acha, como é que a gente acha, vamos para cá, vamos para lá, acha o ônibus, acha o transporte, acha uma organização. Então era um ritmo muito constante. Então a minha dica é, se você tiver a oportunidade de ficar mais tempo no mesmo lugar, eu acho que ajuda muito descansar e ter um ritmo mais tranquilo, mais saudável. Mas depende muito do que você quer fazer, entendeu? Porque tem gente que quer fazer coisa mais louca ainda, né? Só ficar em couchsurfing, só ficar em albergue, ou mesmo levar cabana, mas levar cabana com transporte público, ou levar cabana alugando um carro, e assim por diante. Então é muito de estilo, né? Mas o nosso foi mais assim, ficando em organizações e ficando em lugares simples, estilo albergue, hotelzinhos baratos, que também foi uma facilidade muito grande com a internet, né? Que, bem a Deus, se fosse 15 anos atrás, não teria essa facilidade, né? Que os sites de busca de hotel, de hospedagem, aquilo ali é uma mágica humana, né, Tem uma facilidade muito grande, né, É muito fácil, né, E você, assim, estava falando dessa experiência que você teve maravilhosa. Quais foram, na sua opinião, as melhores experiências que você teve aí de transformação e por quê? Claro. Eu acho que essa, por exemplo, da família Cassonde, que eu comentei na Zâmbia, foi muito transformadora, porque eu acho que a gente conseguiu, eu vou falar mais de como eu vivi, de como eu senti, mas claro que eu identifico muito isso com a Gabi também, mas foi bonito como a gente sentiu como é possível você ter uma vida mais simples. Ele era um ex-militar, né, o pai, ele se chama Baka Sonde, ele era um ex-militar, morava com a esposa e 4 filhos, mas era uma vida muito simples. Ele tinha uma hortinha pequenininha, tinha umas cabritas, vendia isso quando dava, vendia leite ou vendia carne quando era para matar os animais que ele tinha umas galinhas, vivia em comunidade. A comunidade era uma floresta mesmo, com algumas cabanas de palha e de barro, né, no estilo que eles têm lá. A gente andava com eles pela comunidade, até um vizinho, que você andava tipo meia hora ou 20 minutos para chegar no vizinho, que era uma outra também, no mesmo estilo da dele. Então, momentos como esse, como dos Cassondes especificamente, eu senti como, você pode ter uma vida muito mais simples. Eles eram muito gentis, eram muito agradáveis. Quando a gente chegou, eles saíram literalmente correndo para dar um abraço na gente, bem-vindos, obrigado por ficarem com a gente. Eles mudaram, a filha deles mudou do quarto, deu quarto para ela, que era uma das cabaninhas para a gente ficar, né, umas casinhas de barro e para a gente ficar. A gente ficou lá na cama dela, no quarto dela, cedeu pra gente. Então a gente foi vendo como a generosidade, né, essa família em específico, eles foram extremamente generosos, extremamente gentis com a gente, foi muito bonito. Outra experiência muito marcante pra gente foi que a gente teve a experiência de passar o Eid al-Fitr, que é o último dia do Ramadã, né, dos islâmicos, quando eles terminam o jejum, na Indonésia. Tem uma agência lá que chama Via Viajoga, tem um outro nome depois, que é em Yogyakarta, que é uma cidade da Indonésia, que eles fazem esse tipo de experiência. A gente também tinha esse detalhe que a gente nunca ia coisas turísticas, que a gente não queria conhecer a realidade turística, que às vezes ela é um pouco deturbada, né? A gente queria sempre uma coisa mais real, mas essa agência faz experiências maravilhosas. A gente teve a oportunidade de ficar com uma família que cuidou muito bem da gente, ficou no último dia. Então imagina, a gente na Indonésia, né, a gente sabe que é islamismo, mas não conhece as práticas, no detalhe, já li sobre isso, mas não sabia. A gente passou uma noite com eles, então também a gente ficou na casa deles, era uma família muito simples, teve uma cerimônia, eles fizeram um frango, tinha um refrigerante, tinha uma comidinha, depois você andava pelo vilarejo também, que era meia hora dessa cidade de Yogyakarta, que é uma cidade menor. Você andava pelo vilarejo com todo mundo, aí você ia num campo aberto, tipo um campo de futebol, com todo mundo fazendo a reza. Claro que a gente não entendia nada no caso, né? Que era feito na língua local.
Mas, meu, foi uma coisa muito marcante, principalmente quando você fala de islamismo, né? Infelizmente, a conotação que a gente tem, que hoje é muito distante do islamismo, é ter uma certa associação ao terrorismo, né? Que é algo absolutamente injusto, é algo muito infundado, né? Então, esse tipo é outra experiência muito marcante, que a gente viu como eles eram, meu, aí todo mundo se cumprimenta, todas as meninas cumprimentam as meninas, todos os meninos cumprimentam os meninos, depois todo mundo cumprimenta todo mundo. Devia ter, sei lá, umas 400 pessoas, então foi uma cerimônia muito bonita, foi muito emocionante, conhecer algo que a gente nunca tinha ideia que a gente poderia conhecer, né, também com a generosidade, também com a gentileza deles de receber, e toda esses dias, essas horas, era muita conversa, né? E aí, o que você faz, o que você quer fazer, como você trabalha, qual o problema, você ia sentindo ali como é que as crianças falavam com os adultos, como é que era a história da religião, quão profunda era a influência da religião no que eles falavam, no relacionamento ou não. Meu, tiveram perguntando caso a caso aqui, também dá para falar sem parar, sabe? Nossa, eu tô aqui emocionada e queria parabenizar você e a Gabi por essa experiência, porque não há dinheiro no mundo que pague uma experiência dessa, né? Sim. Acho que a gente acaba mudando como pessoa. A pessoa não sabe nem entrevistar direito, é que ela tá chorando já, né? Eu quero começar hoje a seguir essa vida, a ter essa transformação na minha vida. O que eu devo fazer? Eu acho que primeiro na parte prática, assim, você tem que pensar como você consegue se sustentar, né? Você sai do trabalho, se você quiser fazer uma transformação do trabalho, se você quiser realmente sair agora, fazer uma mudança agora, acho que isso é um ponto importante, você precisa ver quais soluções você tem. Perdão. Outra coisa muito importante que eu sempre converso com todo mundo é começar a estudar. Mas o ponto de estudar é não, vou me matricular no mestrado, no doutorado, numa graduação, etc. Começar a estudar coisas diferentes, começar a ler coisas diferentes, começar a dedicar tempo para se conhecer mais, conhecer quem você é. Pode ser um processo, eu estou me conhecendo ainda, sabe? Além de a gente ter o instituto, ter criado, que eu posso depois contar um pouquinho mais, mas ainda estou nesse processo, sabe? Eu saí do meu trabalho faz 3 anos e meio, eu ainda estou nesse processo de me conhecer, como é que eu faço, exatamente qual o tipo de trabalho eu quero fazer, como eu vejo meu propósito, como eu vejo o que eu quero fazer. Então, acho que esse autoconhecimento é até mais importante. Quando você me perguntou, eu já estava perguntando de como você se planeja na prática, né? Mas eu colocaria esse como ponto, primeiro ponto, com certeza, sem dúvida nenhuma, se conhecer para ver onde você quer ir, qual o próximo passo você quer dar, como você quer fazer esse trabalho de uma maneira diferente, como você quer viver a vida de uma maneira diferente, pensar na sua... A gente sempre usa o termo função social, que eu acho um termo muito poderoso, né, de você entender socialmente, né, na sociedade como a gente vive, o que eu estou criando, né, qual está sendo o resultado, né, o que eu estou produzindo no meu trabalho. Então, acho que sim, é se conhecer e começar a estudar, começar a ler coisas diferentes. Eu acho que é importante a gente ver essa história de estudar, de aprender, como uma abertura para a cabeça. Eu sempre falo também que o estudar não é necessariamente, sei lá, estou pensando em, sei lá, ser arquiteto, vou estudar arquitetura. Acho que não precisa ser algo tão direto, entendeu? Você pode querer estudar música, pode querer estudar costura, uma dança, um esporte, qualquer coisa. Acho que tem que ser muito aberto, que eu acredito muito que isso é muito poderoso, se é uma coisa que a gente gosta, a gente tem vontade, tem algum significado aquilo, tem alguma mensagem, tem algum aprendizado que a gente pode levar. Eu acredito muito que a gente é um ser muito integral, a gente é um ser que tem influências de diversos lados, de diversas formas. Então, que a gente vai se moldando independente de como você está fazendo, de como você está estudando, né? Não necessariamente isso que você está aprendendo tem um motivo específico, quero estudar música para ser um músico, para viver disso, assim por diante, né? Até que a gente tem esse risco de sempre querer entrar no ciclo do trabalho, né? Que não necessariamente que a gente aprende, tudo que a gente faz vai gerar um trabalho, mas ainda assim, né? É uma forma da gente se conhecer e se desenvolvendo, né? Estou respondendo a parte mais, né, inicial, né? Mas depois, se a gente entrar na parte mais prática da viagem, eu também posso falar mais. Você chegou a falar da parte financeira, que seria a parte mais prática. Quanto você acha que uma pessoa precisa para começar um projeto como esse?
Olha, financeiramente é uma boa pergunta, porque como eu te falei, eu acho que hoje, tem milhares de formas como o Couchsurfing, que você pode literalmente ficar de graça, como o Woofy, que você pode literalmente também ficar numa fazenda aprendendo a fazer um trabalho, numa fazenda orgânica, e ter onde ficar e ter o que comer em troca desse trabalho. Tem o, acho que chama World Backpackers, que também você pode trabalhar em hostels, e ficar hospedado e comer de graça. Acho que financeiramente hoje é uma coisa muito ampla, né? As possibilidades são muito grandes. O que você precisa pensar mais você quer viajar, você quer voar, você quer comprar uma passagem, você quer ficar no começo no hotel, você não quer trabalhar por um tempo. Acho que é difícil estabelecer um número, sabe? Porque varia muito. Eu até ouvi histórias de gente que viajou a América Latina inteira de carona, literalmente de carona, sem dinheiro, Eu acredito 100% que é super possível. Então acho que pode não ser justo, sabe? Tá? Se eu falar, olha, é esse valor, tenha tanto que você vai resolver. E mesmo para o processo inicial da transição, e aí, onde você está morando? Você tem como morar com alguém? Você precisa do quê? Você tem coisa para vender? Isso é uma parte prática, mas todo mundo precisa, né? Que foi um processo para a gente, né? Também Com eu certeza. morava de aluguel, entreguei apartamento alugado, tinha um carro, aí vendi o carro, aí organizei tudo, coloquei tudo num canto, juntei as contas, onde você vai ter conta, onde você vai ter dinheiro, como você vai fazer. Aí a parte prática tem bastante detalhe, né, que a gente tem que ter cuidado, mas é só um planejamento mesmo, né? E Felipe, agora, por favor, conta um pouco pra gente sobre o seu instituto. Claro, claro. Então, até como conclusão da viagem, um detalhe importante da viagem, que é, né, na nossa jornada de empatia, de pesquisa que eu falei que eu não mencionei, é que durante as experiências que a gente vivia, a gente postava artigos e alguns vídeos no site. Porque a ideia, além da gente ter experiência, a gente viver e sentir, a gente poder transmitir um pouquinho de tudo que a gente estava aprendendo e vivendo ali. Então isso também foi um baita de um trabalho, deu bastante trabalho organizar, até porque a gente postava em português e em inglês, né? Porque a gente queria, como as pessoas que fizeram parte, a gente queria que elas lessem também o nosso relato. A gente quis fazer em português e em inglês, e no começo a gente fez bastante vídeo, mas infelizmente depois a gente não conseguiu fazer mais vídeo, que era um trabalho muito grande pra gente, que além de fazer o vídeo, editar, a gente colocava legenda, aí infelizmente consumiu muito tempo, a gente não conseguiu fazer mais vídeo, mas a gente fez a gente fez bastante até no começo. Então essa foi a ideia para inspirar. Isso sim, né, ao longo de toda a experiência a gente teve, né, milhares de insights, como a gente faz, o que a gente pode fazer. E quando a gente voltou, que a gente sim estruturou mais o Instituto, né, o Instituto Think Twice Brasil, que a ideia é a gente conseguir despertar esses transformadores sociais, esses agentes de transformação social que tem cada um dentro de nós, né? Que a gente acredita muito nisso, como a gente pode fazer uma coisa diferente. E voltando ao ponto do trabalho, não necessariamente é largar o trabalho que você faz hoje, fazer outra coisa, trabalhar numa organização social necessariamente. Eu não acho que esse é o caminho, né? Mas como a gente pode ser mais responsável no dia a dia, o que a gente faz, né? Como estão nossos valores, como a gente realmente pratica o respeito na prática, como a gente faz, independente do trabalho que você faz, você pode entrar num ciclo no trabalho que você nem sabe como está acontecendo, a sua relação fica muito estressante, a relação pode ficar violenta com seus pares, com seus consumidores, com os clientes, com a sua família, assim por diante. Então, ter esse cuidado. Então, um pouco esse caminho que a gente fez, que a gente criou um instituto, e a gente faz isso, essa discussão, né, de despertar esse agente de transformação social através de muitas histórias, né, muitas experiências. Então, a gente organizou super o conteúdo que a gente foi vivendo, né, porque imagina quantas fotos e vídeos e informações a gente tinha. Então, a gente organizou de algumas formas, com alguns focos, para discutir empatia, para discutir responsabilidade social, para discutir cultura de paz, para discutir vulnerabilidade, para discutir alguns temas que a gente acha que é super importante, como a gente pode abordar esses temas, como a gente pode resgatar esses temas. Como eu falei, não é que a gente não é mais generoso. A gente acha que isso é muito humano, né? O altruísmo é algo muito humano e muito verdadeiro nosso, só que a gente tem uma capacidade psicológica de entrar num ciclo de problemas, de estresse, de correria, de medo, de insegurança, que infelizmente às vezes você não consegue dar tanto valor para esses momentos, tanto valor para atos que você sabe que você pratica, que são importantes para você,
mas são muito arriscados você se perder nesse ciclo louco da vida, principalmente para quem mora em grandes cidades e tem milhares de eventos, milhares de amigos, milhares de redes, assim por diante, né? E aí a gente faz isso através de workshops, que às vezes é fazer uma interação, uma conversa, uma coisa mais, uma troca mais profunda, ou através de palestras mesmo, né, que a gente até chama de bate-papo, que é conversar também, né, às vezes é uma coisa mais rápida, de 1 hora, 40 minutos, é conversar, mostrando muitas histórias, sempre a gente gosta de compartilhar histórias, de conversar, sabe? A gente não gosta de chegar com, não, a gente vai ensinar isso, a gente vai dar aula disso, não, a gente gosta de estar ali para conversar, compartilhar experiências, a gente aprende muito também com essa troca, sabe, com essa experiência, com esse momento que a gente fica com essas pessoas, que a gente já fez experiências para 10 pessoas, ou a Gabi já fez palestras para 400 pessoas, sabe? Então varia um pouquinho também o perfil do público, que pode ser empresas, podem ser escolas, pode ser organizações sociais. É isso que a gente foi fazendo ao longo, no período que a gente ficou, depois que a gente voltou, que a gente viajou de agosto de 2014 a setembro de 2015, a gente foi fazendo esse trabalho de setembro de 2015 a setembro de 2017, aí até que a gente mudou, né, que agora a gente está fazendo um mestrado em Londres, a gente está morando em Londres para exatamente um mestrado que a gente sentiu que a gente queria ter uma carga aí, um aprendizado mais teórico, né, um aprendizado mais acadêmico de novo, de como a gente pode aperfeiçoar essas ideias, aperfeiçoar esses conceitos para trazer de uma outra forma, inovar, criar outras formas de conteúdo, né, que seja audiovisual, conteúdo escrito, assim por diante. E a Gabi está fazendo um mestrado em Direitos Humanos e eu estou fazendo um mestrado em Psicologia Econômica. A gente está muito feliz, aí está um pouco na loucura de estudar tanto e depois de um tempo voltar para a área acadêmica, mas está sendo muito interessante, estamos aprendendo muita coisa, assim, muita coisa. Às vezes você até tem que parar, senão, sabe, para de descer a informação. Assim, assimilar, né, um pouco. Né? Porque, olha, o nosso bate-papo tá muito bom. Eu só tenho a agradecer por tudo que você me falou, mas também não quero tomar mais muito seu tempo. E eu queria te perguntar 3 países. Eu sempre pergunto os best spots, mas aqui eu queria te perguntar 3 países que para você acha que foram muito especiais. Você já falou de algumas relações que você teve, de umas experiências incríveis, mas 3 países assim que foram especiais, que precisam de ajuda, enfim, no seu enfoque aí, fala sobre 3 países para mim. Claro, eu acho que Ruanda foi um país que marcou muito a gente. Primeiro que a gente chegou lá, né, infelizmente com aquela preocupação, com aquela imagem, aquela lembrança do que foi o genocídio em Ruanda, né? Foi o genocídio que aconteceu em 94, né, por um pouco mais de 3 meses e matou mais de 800 mil pessoas. Foi, acho que é o 4º ou 5º maior genocídio da história recente. É uma coisa muito, muito séria. Mas foi muito bonito. Estou trazendo essas informações muito fortes, mas foi muito bonito como a gente sentiu que as pessoas eram generosas, como as pessoas foram muito, muito gentis conosco para a gente, através da ActionAid, que é uma empresa muito grande, que trabalha, uma organização social muito grande, que trabalha exatamente com o empoderamento de diversos tipos de comunidades. A gente conheceu através deles, que a gente é padrinho de algumas crianças pelo mundo, a gente conheceu através do trabalho deles em Ruanda e no Burundi, algumas regiões bem remotas, e foi uma experiência muito bonita também de ver o trabalho que eles fazem, e como a gente viu o trabalho na prática, confiança, com esse empoderamento, é um dos grandes aprendizados da viagem como um todo, com muito mais que uma ajuda, que dar algo, esse empoderamento consciente, sabe? Elevar o autoestima, dessa confiança que as pessoas são capazes de fazer tudo, que sim, nós humanos todos somos capazes de fazer tudo, mas a gente tem, claro, dificuldades em níveis diferentes, como eu falei no começo, né, de acordo com a sua realidade, a situação do seu país, da sua comunidade, assim por diante. Mas foi muito bonito Ruanda e Burundi, que são países muito um colado no outro também. Burundi também teve essa mesma sensação muito bonita. E Burundi, como você falou de ajuda, Burundi é um país muito pobre mesmo. A gente viu muita, muita pobreza. Burundi e Angola foi um dos países que a gente viu mais pobreza. Foi muito assim dolorido, foi muito impactante para nós. Nossa, mas como outro país não adotar 790 crianças? Acho que vocês podem construir algum roteiro em cima disso, que eu imagino que deve ser uma loucura, né? Exatamente. E outro país que a gente gostou muito foi a Indonésia, que a gente teve essa experiência que eu falei do final do Ramadã, mas ainda assim, o país tem regiões, é um país, né,
população é muito grande na Indonésia, né, por mais que ele é um país pequenininho, mas eu gostei muito de lá, acho que as pessoas têm uma energia muito boa, a gente teve essa experiência que foi muito marcante. Em outros lugares também, a gente foi para regiões mais turísticas, para conhecer outras regiões, a gente gostou bastante da Indonésia. E outro país que, na verdade, é mais pela provocação, não que eu acho que é um país necessariamente bom, é a Coreia do Norte, né? A gente foi para a Coreia do Norte e foi uma experiência também muito, muito, muito marcante, porque tem várias regras na Coreia do Norte, só que é muito fácil você ir para lá como turista. É fácil, não sabia. É muito fácil, só acha uma agência, você consegue ir lá. Mas, meu, é um país que eu acho que abriu muito a minha cabeça, porque é um conceito de sociedade totalmente diferente do que a gente sabe, do que eu conhecia até então, tendo viajado bastante, né? Porque a cidade, o conceito de cidade é muito diferente, você vê quase não vê comércios, você vê muito pouco transporte motorizado, você vê mais bicicleta, mais pessoas andando a pé. Então não é exatamente uma recomendação de como é o país, sabe? Uma experiência boa, o país é bom, porque acho que existem muitas informações aí, né, na mídia do mundo inteiro que podem ter situações muito sérias lá em relação a direitos humanos, quem é contra o regime, querendo ou não, um regime absolutamente autoritário, né, um regime muito sério. Então eu tenho minha grande dúvida, né, o que pode estar acontecendo lá, mas foi um país para gente que, olha, foi muito marcante conhecer uma forma de sociedade que pode ser tão diferente, e como continuou um mistério, a parte triste para mim continuou um mistério muito grande, porque você não sabe o que tem lá, você não sabe o que é verdade, você não sabe o que é mentira, porque você não pode andar sozinho, lá você tem que andar sempre com os guias, tem um monte de regra, mas foi uma experiência assim muito, muito diferente. O que vocês fizeram quando vocês estiveram por lá? Na Coreia do Norte? Isso. Você contrata uma agência, que tem as agências lá aprovadas, e você faz um turismo com eles, né? A gente foi para Pyongyang, que é a capital, você vai até a DMZ lá, que é a zona desmilitarizada que eles falam, que é a fronteira com a Coreia do Sul, com a Coreia, né? O chão de Coreia do Sul. Então você vê um pouquinho ali na prática como é essa relação, só que você tem que ficar o tempo inteiro com o guia, entendeu? Você fica no hotel, fica fazendo os turismos deles, você vê muitas estátuas, muita adoração aos líderes, assim, que eu acho que é de uma forma bastante exagerada, né, com todo respeito, mas é uma forma muito séria como é feita, então foi uma experiência, assim, muito, muito chocante pra gente, assim, sabe? Diferente, né, de tudo que vocês podem ter passado aí. Nossa, Felipe, foi ótimo, eu só quero, primeiro, gratidão por tudo aí que vocês estão fazendo pelo mundo, parabéns pela transformação, parabéns pelo projeto, e pela coragem. A coragem, ela é fundamental para você seguir aí em frente, tocar. Em todas as etapas, assim, você tem que ter coragem, né? Para largar a estabilidade, para seguir no novo, no desconhecido. E, assim, vocês fizeram isso de uma forma linda, linda, que eu só tenho a agradecer por você estar falando aqui no Bora Mora Fora. Então, muito obrigada. Valeu aí pela entrevista, valeu pelos ensinamentos, parabéns e sucesso aí no seu projeto. E no Instituto Think Twice Brasil, espero que siga aí com tudo. Muito obrigado, Thaís. Foi uma honra muito grande aí o seu convite. Fico super feliz, ficamos super à disposição aí. Quem sabe quando a gente voltar aí podemos fazer mais coisas juntos. E parabéns também pelo seu trabalho aí, né? Pelo Bora Morar Fora, que é muito legal. Acho que eu vi um pouquinho das histórias, acho que é muito poderoso essa experiência de conhecer coisas diferentes, conhecer pessoas, culturas. Acho que abre muito, muito, muito a cabeça. Eu recomendo para todo mundo e pretendo continuar fazendo. Então vamos conversando sobre as novas experiências que a gente pretende ter por aqui. Por favor, por favor. Felipe, um beijo enorme. Parabéns mais uma vez, viu? Manda um beijo para a Gabi também. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado para você também. Beijão. Aguardo novidades aqui no canal. Até a próxima. Bom, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. E aí, galera, curtiram essa entrevista? O Felipe é realmente uma inspiração. Ele e a Gabi são seres, assim, admiráveis, que fizeram
um trabalho muito bonito e continuam aí nessa jornada em prol desse empreendedorismo social. Enfim, galera, se vocês curtiram essa entrevista, se inscreve nessa bolinha que aparece aqui no canto, que assim como essa, eu vou criar várias outras nessa pegada, trazendo várias novidades e pessoas que já tomaram a decisão de morar fora do Brasil. E eu ainda ofereço um e-book gratuito sobre os 7 mitos que te impedem de morar fora. O link também vai aparecer aqui em algum canto da tela, basta você clicar e baixar o seu. Um beijo enorme e bora morar fora!